Uma boa tarde para você, Moreira Lopes. Boa tarde a você, ouvinte do Sintonia da Tarde. Você também é internauta do Tribuna do Leste. Novamente aqui na Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 106. E tratando novamente sobre o agosto lilás, medidas de prevenção, métodos que a população pode estar acionando a Polícia Civil, principalmente as mulheres neste período, por conta de possíveis violências que são cometidas contra elas. Conosco aqui, doutora Adlene Ribeiro, novamente participando do Ronda. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação novamente. Boa tarde, Danilo, Como eu sempre digo, é um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde para todos e para todas que estão nos assistindo, nos ouvindo para mais um tema aí da violência doméstica, Danilo? Correto, doutora. A legislação brasileira, doutora, ela avançou nos últimos anos com a criação de leis específicas para combater a violência de gênero, como a tipificação do feminicídio e a criminalização do stalking. Nos últimos anos foram criadas leis específicas, doutora? Como essas mudanças legais impactaram o trabalho aqui da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher? Com relação à alteração da legislação, Danilo, a gente percebe que o crime de feminicídio ele passou a ter uma pena mais severa do que a do homicídio. Então, dessa forma, a punição ela fica mais gravosa e os agressores, eles passam a ter mais receio de praticar esse tipo de crime. Já com relação ao crime de stalking, ele era um crime que não havia tipificação para ele. Então, casos semelhantes eram aplicados ali à lei da contravenção penal com relação à perturbação. Então, antigamente, uma mulher que se sentia ali perseguida, a gente não conseguia aplicar aquela pena e aquele agressor ter aquela condenação. Hoje em dia, isso não tem mais discussão, ficou tudo muito pacificado, que a gente tem aí um novo crime de feminicídio e temos aí a perseguição. Doutora, fala um pouco para a gente no que consiste o crime de stalking. É um crime que, de certa forma, é recente? Então, na verdade, ele é um crime recente, mas eu posso dizer para você, Danilo, que ele não é um crime muito recorrente aqui na nossa comarca, Existem, sim, alguns registros, e quando a mulher chega para falar que está acontecendo isso e aquilo, o que a gente indica para ela? Que ela faça o requerimento da medida protetiva justamente para que a gente possa resguardar não só a sua integridade física, mas de maneira moral aí, a sua reputação. Então, normalmente as mulheres fazem isso e nós temos aí um resultado muito efetivo, porque com a medida protetiva, aqueles atos, eles cessam. Exato. E como são atendidos os casos que envolvem risco de morte ou feminicídio, doutora? Então, Danilo, a gente pega esses casos com a maior prioridade, muito zelo e rapidez com relação aos casos em que a mulher está ali numa situação de risco ou que, por exemplo, o feminicídio já aconteceu. Por quê? Porque a gente precisa dessa sensação de que aquele agressor foi condenado. Então, a gente faz o quê? A gente inicia as investigações, busca elementos não apenas subjetivos com relação ao depoimento, mas também os elementos da materialidade, os elementos objetivos, que tem a ver ali com as filmagens, com a CD daquela vítima, e com isso a gente consegue concluir a investigação e dar para o Ministério Público elementos concretos para que ele possa oferecer a denúncia e aquele autor ser efetivamente condenado. E, na sua experiência, doutora, quais são os principais obstáculos para que uma mulher denuncie a violência que sofre? Danilo, são inúmeros os elementos que impedem uma mulher de denunciar. Alguns deles, medo, sensação de que ela é culpada daquela situação, ou a dependência financeira, a dependência emocional, a vergonha, Muitas mulheres vivem aí na sociedade e não querem mostrar para ninguém, nem mesmo para a polícia, que elas estão sendo vítimas de violência doméstica. Então, elas escondem aquilo e se colocam, como a gente já disse, numa situação de risco. Então, esses são os fatores que a gente percebe que fazem com que as vítimas não denunciem. E o crime de perseguição, chamado stalking, tem sido mais recorrente. Como a delegacia atua nesses casos, como a senhora falou? Então, como eu disse para você, esses casos eles não são muito recorrentes. A gente já conversou sobre isso. Eu disse que a ameaça e o crime de lesão corporal eles estão aí em primeiros lugares, vamos dizer assim. Mas nos casos em que eles acontecem, a gente sempre indica que as mulheres requeram a medida protetiva para resguardar aí a sua integridade física e moral.
Doutora, que medidas preventivas podem ser adotadas dentro da comunidade para evitar situações de violência doméstica? Então, Danilo, a gente sempre fala que depois que acontece alguma coisa, a gente indica que a denúncia ocorra o mais rápido possível. Mas de maneira preventiva, né, eu venho refletindo muito sobre isso e eu não vejo outra alternativa a não ser a educação. Educação das crianças, educação desde pequenos, né? As crianças precisam entender, né, e serem educadas que o homem não deve bater em mulher e que o respeito mútuo, isso é muito importante, né? Homem não deve bater em mulher e nem mulher bater em homem. O respeito mútuo ele deve ser a melhor forma de educação dentro de todos os lares. Então, trabalhar com os pequenos é uma das formas que eu acho muito importante com relação à prevenção. E de que forma a população pode colaborar com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e com a Rede de Proteção à Mulher? Quais são os canais de denúncia disponíveis, doutora? Então, eu acho que a sociedade, em primeiro lugar, ela não deve normalizar a violência. Ela deve realizar denúncia, como eu acabei de dizer? Sim, deve sim. Mas não normalizar a violência, não achar que a vítima é culpada daquela situação, é um grande primeiro passo, né? Porque a gente sempre tem mania de colocar, aconteceu isso, mas a vítima fez aquilo. Não. Nada justifica a violência, Danilo. Então, a gente não deve culpar a vítima e deve sempre, né, ter isso em voga, que a gente teve conhecimento de um fato, a gente deve realizar a denúncia. Os canais, né, que a gente considera importantes aí, o Chame a Frida e também o 190. Além disso, é importante dizer que toda a rede de proteção, né, todos os atores aí estão aptos a receber a denúncia e depois elas serão encaminhadas para que a gente inicie a investigação. Ok, doutora, tratamos 2 programas desse assunto Agosto Lilás, então o recado aí à população é importante, né? Todo o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, órgãos de segurança aí no resguardo às mulheres que são vítimas de violência doméstica aqui na nossa região. Com certeza, Danilo. Estamos aqui, né, todos assim, prontos para agir quando algum crime acontecer, quando uma denúncia chegar. É importante que também a sociedade e as vítimas façam a parte dela. Nós estamos aqui para recepcioná-las, mas elas fazerem a parte dela também é muito importante. Muito obrigado pela participação, então. Eu que agradeço, Danilo, mais uma vez. Estamos aí. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado, doutora Adeline, pela participação nesses 2 programas. A gente volta na próxima segunda-feira, direto aqui da Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 106.